Você já sentiu que precisa ser forte o tempo todo? Não porque quer, mas porque sente que se baixar a guarda tudo desmorona? Porque o Musashi começa exatamente assim. Desde jovem, ele carrega uma urgência absurda de provar algo para o mundo, para os outros e principalmente para si mesmo. Ele acredita que ser forte é a única forma de existir, que se não for o melhor, não vale nada. E olha como isso é atual. Hoje muita gente vive nessa mesma lógica, precisa vencer, precisa se destacar, precisa ser visto, não só por ego, mas por medo de ser irrelevante. Musashi entra em batalhas como quem tenta preencher um buraco interno. Cada luta é uma confirmação temporária de valor. Cada vitória é um talvez agora seja suficiente. Mas nunca é, porque a força que nasce da insegurança nunca sacia. Ela só pede mais. Mais lutas, mais riscos, mais sangue. E quanto mais Musashi vence, mais distante ele fica de qualquer paz. Ele começa a perceber algo estranho. Ninguém realmente o conhece e, no fundo, ele também não se conhece, só conhece a espada. E é aqui que Vagabond começa a falar diretamente com a gente, porque quantas pessoas hoje se definem apenas pelo que fazem, pelo trabalho, pelo desempenho, pela função. E quando isso falha, o vazio aparece. Musashi chega num ponto em que a violência deixa de ser resposta, não porque ele ficou fraco, mas porque ficou cansado. Cansado de lutar sem saber porquê. Cansado de sobreviver em vez de viver. E esse cansaço não é derrota, é sinal de mudança. Aos poucos, ele começa a observar o mundo ao redor, a natureza, as pessoas, os silêncios, porque quem vive sempre no ataque nunca observa. Ele entende que força não é só avançar, às vezes é parar, esperar ou simplesmente não reagir. No nosso dia a dia isso é difícil, a gente reage a tudo, opiniões, críticas, comparações, sempre na defensiva. Musashi aprende que reagir o tempo todo te mantém preso, preso ao ego, ao orgulho, à necessidade de vencer. Outro ponto central da obra é quando ele percebe que não existe o mais forte de forma absoluta, sempre haverá alguém melhor, mais rápido, mais técnico, e isso quebra a ideia que ele carregou a vida inteira, porque se sempre vai existir alguém acima. Então, qual é o sentido de viver só para vencer os outros? Essa pergunta vai além do mangá, porque quantas pessoas hoje vivem correndo atrás de um topo que não existe? Sempre comparando, sempre se cobrando, sempre insatisfeitas. Musashi então muda o foco, não mais vencer o outro, mas entender a si mesmo. E essa é a batalha mais difícil de todas, porque você não pode fugir de quem você é, não pode usar força bruta, não pode fingir, é só você e suas contradições. Ele percebe que a espada, sem equilíbrio interno, só amplia o caos, que técnica sem consciência é destruição vazia. E isso vale para tudo, trabalho, relacionamentos, ambição, porque quando não existe equilíbrio, qualquer talento vira arma. Vagabond não mostra uma iluminação mágica. Não existe um momento de agora entendi tudo. A mudança é lenta, cheia de recaídas, cheia de dúvidas. E por isso é tão real. Musashi continua errando, continua orgulhoso em vários momentos. Continua violento quando não sabe lidar com o que sente, mas agora ele começa a questionar, e questionar é o começo da sabedoria. A maior transformação do Musashi não é física, é silenciosa. Ele aprende que a verdadeira força não precisa ser provada, não precisa ser mostrada, não precisa ser validada. Ela simplesmente é. E talvez essa seja a maior mensagem de Vagabond pra gente. Num mundo que grita o tempo todo, que exige performance, que cobra resultados, talvez o caminho não seja gritar mais alto, mas encontrar um pouco de silêncio interno. Parar de lutar contra tudo, parar de se comparar com todos e entender que existir já é suficiente. No fim, Musashi não abandona a espada, mas ela deixa de ser quem ele é, vira apenas parte do caminho. E talvez a vida funcione assim também, porque a verdadeira força não é vencer todas as batalhas, é escolher quais realmente valem a pena.